Olá, muito boa tarde a todos e todas que estão juntos conosco aqui na página do TRT do Rio de Janeiro, oficial, para mais um evento hoje que engloba 3 programas, né? Nós temos o Programa do Trabalho Seguro, que é coordenado pela desembargadora Mary Booker Caminha. Um beijo para você, Mary, não está conosco aqui, mas ela é a coordenadora, né, do nosso evento. Também temos a Coordenadoria de Saúde do TRT, né, que está com a doutora Carla e doutora Michele, né, que também vão estar conosco, e também temos a Coordenadoria de Disseminação de Segurança do Trabalho, ou seja, um evento dessas 3 comissões do TRT para falar de um tema muito importante, assédio moral e assédio sexual. Tema muito importante. Tivemos, inclusive, a Convenção 190, né, da OIT, já em vigência agora no Brasil, tratando desse tema muito importante. Olha, e sem maiores delongas, eu já gostaria de começar o nosso encontro passando a palavra a esse grande amigo, além de tudo, além de grande professor, procurador do trabalho, é um grande amigo, né, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Vou aqui falar do currículo dele, porque eu acho que ele, além de grande procurador, é um grande amigo, uma pessoa que sempre está apostas para nos ouvir, a gente sempre troca ideias com ele, porque ele é uma pessoa que eu confio muito, tanto no direito constitucional, no direito do trabalho, no direito coletivo. Eu gostaria de receber aqui o nosso querido João Batista Bertier, né, que está passar a palavra para ele então começar o nosso encontro falando um pouquinho de assédio moral, assédio sexual, trazendo a visão do MPT, do Ministério Público do Trabalho, que é muito importante para esse diálogo institucional que nós começamos a fazer nesse encontro. Meu querido amigo, boa tarde, que honra ter você aqui nesse nosso evento, mais uma vez. Amigo Marcos, obrigado por suas palavras. Sempre que você me chamar, eu vou aparecer, porque os eventos com você são, acima de tudo, um prazer e uma alegria. Agradeço ao tribunal por mais esse convite. Acho que é muito importante que o Ministério Público, que o tribunal mantenha um diálogo constante quanto a variados assuntos. E o bate-papo de hoje é sobre assédio moral, assédio sexual. Eu vou começar trazendo uma ideia que até talvez alguns colegas meus de MPT discordem, mas eu acho que vale a pena pensar sobre isso. Quando as pessoas pensam no assédio moral, logo se traz à tona o que nós estamos aqui falando: saúde do trabalhador, meio ambiente do trabalho. Mas eu vou arriscar dizer, para a reflexão de vocês, que o tema assédio moral, para mim, tem uma base que é outra. Por mais que as consequências sejam ambientais, as consequências possam ser na saúde. Eu acho que o assédio moral é, acima de tudo, uma questão de direitos da personalidade. Porque o assediador respeita a vida que a pessoa quer levar, o assediado, cerceia a sua liberdade, não a trata com igual respeito, tenta invadir intimidade, invadir privacidade, expõe a imagem da pessoa, ofende a honra dela. Eu, às vezes, penso que talvez numa espécie de aprofundamento, o assédio moral sempre afeta direitos da personalidade. Agora, claro que esse ataque à personalidade do assediado, que tem sua imagem exposta, sua honra atacada, sua intimidade e privacidade invadidas, seu modo de vida ridicularizado, sua liberdade cerceada, acaba não merecendo igual respeito, né? Esse ataque à personalidade, claro, degrada o meio ambiente e pode ser que afete sim a saúde da pessoa. Eu sempre que penso nisso, eu já contextualizo o seguinte: muitos assediadores intensificam o assédio fora do local de trabalho. É no fim de semana que o assediador liga para a casa do assediado, é à noite. O assediador na rede social descobre onde está o assediado, vai até lá para importuná-lo. Então, eu às vezes penso, até para contribuir, isso não enfraquece a ideia do assédio moral, não, acho que robustece. Eu acho que o assédio moral é um ataque a direitos da personalidade, cujas consequências são muitas vezes degradação do meio ambiente e sim afetar a saúde da pessoa. Se bem que um assédio, para mim, está consumado, mesmo que não degrade o ambiente, mesmo que não cause doença em ninguém, porque afetou a personalidade da pessoa. Eu acho que essa tese, a vantagem dela é que ela antecipa a consumação do assédio. O assédio em si já é um dano.
O assédio em si já é um ilícito completo. Se vier uma degradação ambiental, é porque ficou pior. Se vier uma doença no assediado, ficou pior. Eu diria que a degradação ambiental e a perda de saúde do assediado são agravantes do assédio, que está consumado mesmo sem isso. Então, na verdade, quando eu puxo a questão de direito da personalidade, não é para desvalorizar o meio ambiente ou a saúde, é até para ter uma tese mais robusta contra o assédio. Agora, avançando para uma outra questão, e aí já indo para um olhar que é mais comum do Ministério Público. A gente fala muito em assédio moral individual, assédio moral coletivo. Perfeito, né? Não acho que haja gravidade nisso, não. O assédio moral pode ter alvos determinados, 1 empregado, 2 empregados, 1 servidor, 3 servidores. O assédio moral pode ser individualizado ou pode ser coletivo. Agora, eu acho que para o olhar do Ministério Público, isso pesa muito. Por quê? Nós lá no Ministério Público temos muitas preocupações com as questões coletivas. O que acontece quando o assédio moral é individual? Tem uma vítima determinada ou vítimas determinadas. São aqueles empregados que têm um apelido vexatório, que frente a um pequeno erro são criticados publicamente de maneira agressiva, que entrega a máquina que não funciona para criticar que ele não fez o trabalho, impõe meta inalcançável, o rigor excessivo na cobrança. Resultado, às vezes, o assédio moral é individualizado, sim. Individualizado aqui, porque alcança um ou alguns que são determinados. Outras vezes, o assédio moral é o coletivo. Quem menos vender na empresa, quem menos produzir, vai subir na mesa e fazer uma dancinha ridícula. A chamada administração por estresse. Esse assédio moral coletivo é para quem é ou vier a ser empregado da empresa e foi para quem era. Por que isso pesa para o olhar do Ministério Público? Porque, na verdade, quando você pensa no assédio, você se preocupa muito no seguinte: se há assédio na instituição, como ela está? Um assédio moral individual, por si só, claro que o empregador responde por isso ou a administração pública responde, mas um assédio moral por si só individual não indica uma empresa que tem uma estrutura ruim no assunto, que pode ser pontual. Pode ser algo feito clandestinamente na empresa. É uma empresa que tem ouvidoria, é uma empresa que tem um bom código de ética, é uma empresa preocupada com qualidade de vida, mas tem lá um chefe que persegue um funcionário. E se bobear na empresa, poucas pessoas sabem disso. Resultado. Às vezes, você vai ter um assédio moral individual numa empresa que tem até uma boa política de qualidade de vida. Pode acontecer. Claro que, descoberto o fato, o empregador tem que tomar providência, assim como a administração pública. Agora, e o assédio moral coletivo? O assédio moral coletivo, para mim, ele desponta mais claramente uma culpa da empresa. Porque quando o assédio moral é coletivo, ele é ostensivo. E aí, seja a empresa ou seja a administração pública, ou mandou fazer ou tolera que se faça. Portanto, já é uma degradação na estrutura daquela instituição. Aquilo já é ou algo que se permite que se faça, ou que se manda fazer, que se tolera que se faça. É pior. Para quem olha, como o MP olha para a dimensão coletiva, fica pior. Né? É um sinal de maior culpabilidade. Até porque coisas que acontecem, né? É muito curioso como às vezes o assédio nasce de uma pequena falha. Uma vez, teve uma empresa que criou uma sistemática que era a seguinte: o gerente vai ter um bônus se não houver infortúnio trabalhista no setor dele. É muito complicado você atrelar bônus a acidente de trabalho, porque o acidente pode ser uma fatalidade. O que isso causou na empresa, Marcos? Alguns gerentes passaram a coagir empregados a ocultarem acidentes para ele ter o bônus dele. Resultado, o gerente ao lado começou a fazer a mesma coisa para ter o bônus dele. Numa certa hora, a cúpula da empresa pensou o quê? Eu não mandei fazer isso, mas quer saber, vou deixar. Porque para a imagem corporativa ficou bom não ter acidente. O assédio moral, muitas vezes, ele nasce de uma pequena falha, de uma ideia ruim. A ideia foi ruim. E da ideia ruim vem o assédio. Então é muito importante, né, que a gente tente antecipar uma política na empresa para evitar que isso aconteça. Não vincula,
bônus para ninguém a falta de acidente, porque essa é uma porta aberta para o chefe cobrar do chefiado a omissão de um acidente e começa o assédio. Então, notem, o assédio demanda que a comunicação na instituição funcione bem, que a cúpula tenha lá um diálogo bem estabelecido com a base. Mantida a hierarquia, pode ser, mas é importante, em ambiente no qual tem diálogo, vem a transparência, o assédio tem um terreno pantanoso para ele, o que é muito bom. Bom, e uma outra questão que eu queria trazer à tona aqui quanto ao assédio. Nós sabemos que relações de trabalho são relações de poder. Esse é um ponto que nós, da área trabalhista, não podemos esquecer nunca. Relações de trabalho são relações jurídicas, tá bom? Umas contratuais, outras estatutárias, mas são sempre relações de poder. E aí, cuidado com o seguinte: o assédio moral, o mais frequente, é o vertical descendente. É quando o chefe, aproveitando o poder de direito que tem, abusa de fato. De fato, estar hierarquicamente acima facilita o assédio. Porque você tem o poder de direito, pode converter em abuso de fato. Agora, não descartem que o assédio tem outros formatos. Tem o assédio moral horizontal, quando os colegas da mesma hierarquia perseguem um colega. E, aliás, não dá para descartar o assédio moral vertical ascendente. Marcos e eu, a gente gosta de futebol, né? Quantos jogadores não derrubaram técnicos já na história do mundo? Né? Então, assim, às vezes, pode ser que os chefiados, eles partam para assediar o chefe. Um cenário que eu já vi mais de uma vez, né? Aquela equipe de homens com chefe mulher. No patriarcado se abre porta para assédio. 10 homens que uma mulher chefia. Isso numa sociedade como a nossa pode ser um problema. Então, cuidado, porque o assédio tem essas 3 maneiras de ser: vertical descendente, vertical ascendente e horizontal. E uma frase muito importante: a existência de um pode facilitar os outros. O chefe assedia o chefiado. Os colegas, vendo quem manda assediar, passam a assediar também. E tem uma hora que até os subordinados assediam aquele indivíduo e ele acaba cercado. No fundo, o assédio pode gerar na pessoa algo complicado, que é o isolamento. O teu chefe te assedia, os teus colegas apoiam o chefe, te assediam, os teus subordinados passam a te assediar. E aí sim, a vida da pessoa fica difícil. O grande drama do assédio é que a pessoa, na verdade, não é que ela vai ter um dia ruim e não sabe disso ao acordar. Os dias dela são ruins e ela sabe disso a cada manhã. Lá vou eu para enfrentar aqueles mesmos problemas. A Convenção 190, a meu ver, veio na hora certa. Porque a Convenção 190, para mim, está destacando que a OIT, na sabedoria da OIT, eu acho a OIT uma instituição sábia, está antevendo que o mal desse século não será o Covid, que já é uma tragédia, vai ser a saúde mental. Acho que nosso século XXI, né, vai ser o século onde o grande mal vai ser a saúde mental. Esse hipercontato, essa hiperconexão, essa massificação de informação, eu acho que esse século vai ter esse problema. Agora, e o assédio sexual? Né? Primeira coisa, sobre o assédio sexual. O direito cria umas categorias que, às vezes, não passam pela minha percepção dos fatos. Posso estar errado. Né? As pessoas, quando falam de assédio sexual, fazem uma divisão que eu não gosto muito. O tal do assédio sexual por chantagem, assédio sexual por intimidação. Isso é muito dito por aí. O assédio sexual por chantagem. Se você transar comigo, eu te promovo. Se você não transar, eu te dispenso. Enfim, a ideia do isso por aquilo. Você está ameaçando a pessoa com o mal ou prometendo algo benéfico em troca de um favor sexual. Aí falam que é o assédio moral por chantagem. Ou você faz um favor sexual para mim, ou te causa um prejuízo. Ou se você fizer um favor sexual, te traga um benefício. O dispensar, promover, são os 2 binômios clássicos. Né? E tem o assédio sexual por intimidação. As piadinhas, tentar agarrar a pessoa, roubar um beijo, ficar perto da pessoa, seguir a pessoa quando ela vai embora do trabalho. Nota o seguinte, Marcos, o assédio sexual também ofende na base direitos da personalidade, a liberdade sexual da pessoa. É a personalidade. O assediador sexual, uma coisa clássica nele,
é seguir a pessoa quando ela sai do trabalho. A pessoa está no trem, no ônibus, está lá o assediador que nunca vai naquela direção. E não é no ambiente de trabalho, nem no horário. Então, o assédio sexual, para mim, está na mesma base do moral. A ofensa básica é a direitos da personalidade. Se adoecer a pessoa, agrava. Degradar o ambiente, agrava. Mas nota, essa dicotomia entre assédio moral por chantagem e por intimidação, por que não me convence? Primeiro, porque a chantagem é um tipo de intimidação, na minha opinião, né? Quem está chantageando está tentando intimidar. Segundo, que na minha carreira que é longa, eu nunca vi um assediador sexual, eu só intimido. Não, eu só chantageio. Isso, na verdade, não existe dessa maneira, né? O sujeito que pratica o assédio sexual, ele muitas vezes começa com pequenas gracinhas, que indicam já uma postura de intimidar, e vai aumentando a pressão. Pode ser que numa hora chantageie, se a oportunidade aparecer. Então, eu acho que chantagem e intimidação fazem parte do assédio sexual, mas que é uma categoria única. Não tem um assediador que se vale da chantagem e só, ou que se vale da intimidação e só, até porque, no fundo, a chantagem, repito, é um tipo de intimidação. Eu prefiro tratar o assédio sexual como uma categoria única. E, no fundo, o assédio sexual também pode ser vertical, descendente, horizontal. O mais comum é o chefe assediar o chefiado, porque o poder de direito permite o abuso de fato, facilita. Mas pode ser que um colega de mesma hierarquia importune um colega ou uma colega de trabalho. Um não manda no outro. Pode ser que um fique incomodando o outro. O assédio sexual pode ser horizontal também. E pode ser vertical ascendente. O meu chefe cometeu um erro no trabalho, eu descobri e chantageio ele. Se você não fizer o que eu quero sexualmente, eu vou revelar para o chefe do chefe o que você fez. Então, notem, é claro que a tendência aqui é que tanto o assédio moral quanto sexual se deem na vertical descendente. Quem tem poder de direito tem mais facilidade para abusar de fato. Mas as relações humanas são mais complicadas do que isso. Por isso que é importante perceber que esse é um fenômeno onde nem sempre a vítima é o chefe. Por mais que muito mais frequentemente seja, porque a situação fica facilitada para ele. Mas notem, é muito importante notar que o direito aqui, o que ele tem que perceber? Que ele está entrando num mundo, esse mundo do assédio moral, do assédio sexual, está muito ligado a um mundo onde, como uma questão na sua base é fortemente sociológica, psicológica, o direito, com o seu instrumental clássico, não costuma resolver essas questões. O direito, o que ele consegue? Uma tutela inibitória numa ação civil pública, o dano moral, com o leite derramado já. Na verdade, eu acho que é importante sim o direito ser a fala primeira, e depois virem outros conhecimentos, porque muitas vezes para resolver o assédio, só com outros conhecimentos. Vou contar uma história para vocês, sem revelar nenhum dado, nenhum nome, né? Uma vez eu estava de plantão no MPT, de plantão lá na Procuradoria, e chegou uma moça que queria relatar um assédio sexual. Enfim, perfeitamente, né? Quer falar comigo é a coisa mais fácil do mundo. MP tem interesse em informação, senão não é MP. Tu sabe, às vezes a pessoa traz uma informação inútil, outras vezes traz um dado importante. O MP tem que ser interessado por informações, porque a informação investigada vira prova. Enfim, a moça entrou lá e relatou um assédio que ela sofria. Bom, a vítima clássica, a pessoa mais nova na empresa. Ela não tem uma rede de contato no local ainda, ela está isolada, né? Todo mundo lembra o seu primeiro dia de trabalho. Você se sente frágil. Você é apresentado a 6 pessoas, esquece o nome das 6. Você tem dificuldade, ninguém te conhece ainda. Enfim, era uma moça nova, provavelmente seu primeiro trabalho, e um sujeito lá assediando ela. E ela incomodada, mas pensando, como é que eu vou pertencer ao grupo se eu já vou chegar imputando a alguém um assédio, né? Alguns assediadores têm mira de sniper, né? Eles sabem muito bem o público a ser alcançado, né? Então escolheu a moça que acabou de entrar, não tem uma amiga na empresa, não tem colegas ainda, almoça sozinha. A melhor coisa, se você quer isolar alguém, é pegar a pessoa isolada. A pessoa isolada é um novato. Os novatos são vítimas de assédio muitas vezes, né?
Isso é da perversidade humana, é só pensar os trotes em faculdade. É um pouco isso, né? O novato passa por uma cerimônia, né? O assediador se vale disso extremamente. Pois bem, ela chegou lá e relatou os fatos. Problema. O que ela relatou, grande parte do relatado só ela ouviu. Ou seja, não daria para ser uma denúncia anônima. E aí o que ela falou? Não quero denunciar. Porque eu não quero ficar estigmatizada. Resultado, é aquela hora em que você percebe que o teu instrumental jurídico vai ter problema, porque se eu fosse um procurador by the book, instaurei inquérito. Mas eu não quero, não, mas está instaurado. Notícia de fato. Gente, a vítima não pode sair pior do que entrou no Ministério Público. Porque, assim, é o problema do formalismo do direito nessa hora. Você me contou, agora você se lascou, porque eu vou instaurar inquérito, gosta de você ou não. É indisponível, e é indisponível. Mas cuidado, né? Se você tem um MP na alma, faz o seguinte. O que eu expliquei para a moça? Eu falei, moça, olha, está aqui um celular institucional do Ministério Público. O que você vai fazer? Você vai voltar a trabalhar lá. Quando o assediador encontrar você sozinha numa sala, você foge, escapa. Mas na primeira vez que houver um grupo, no que ele fizer uma gracinha, você revida na educação. Falei para a moça, sem palavrão. Revida na educação. Sem palavrão. Para marcar posição. Porque o assediador para, muitas vezes, quando encontra resistência. E às vezes a pessoa pode também tentar se impor. Então eu falei para aquela menina, podia ser minha filha pela idade, falei, olha, quando ele encontrar você sozinha, escapa. Mas na primeira vez que ele estiver com você num grupo, dá um fora nele. Na classe, sem xingar. Depois ela até reportou o fora que ela deu, porque ela me contou o fora. Ela chegou numa reunião, ela entrou na reunião, aí o gerente lá, o assediador, nossa, você tá bonita hoje, né? E a resposta dela, mas não me vesti para você. É isso, né? É quando uma menina que está trabalhando é promovida a mulher. Ela não vai aceitar isso. Então, assim, um conselho que eu dou é, quem está sendo assediado é fundamental escapar da posição de vítima, tentando se impor. E aí tem que contar com o sindicato, procurar apoio dos colegas, se é uma ouvidoria muito importante, né? Porque, assim, claro que instituições podem ajudar, mas a vítima do assédio precisa ser reativa. Agora, uma coisa importante, né? Eu sou membro do Ministério Público, então, evidentemente que eu não instaurei o inquérito antes, mas depois eu instaurei. Por quê? Porque agora a moça já está livre do assédio, mas tem um assediador lá. Aí você instaura o inquérito e faz o quê? Manda ofício à empresa para pedir a relação de empregados recentemente dispensados. Qual é a melhor prova do Ministério Público? A melhor prova é o ex-empregado que mais recentemente saiu, mais tempo ficou. Por que essa equação? Ex-empregado. Não tem tanta pressão na hora de falar o que aconteceu. Ex-empregado. Mais recentemente saiu. Tem coisa recente para contar. Mais tempo ficou, tem mais coisa para dizer. É a melhor testemunha no assédio. O ex-empregado que mais recentemente saiu da empresa e mais tempo ficou. E aí, é só pegar os termos de rescisão, olhar a data de nascimento e tentar ver quais são as mulheres que recentemente saíram. Porque certamente não foi a primeira que ele assediou. E essas que saíram, devem ter suportado aquilo, vão testemunhar agora. E se umas 3 ou 4 confirmarem assédios em épocas distintas, você tem a prova do assédio, né? O papel do MP é investigar. Investigar é a técnica de obtenção da informação indisponível. Você investiga o que não vão te entregar de bandeja. E assédio sempre deixa rastro no passado. É mais complicado flagrar em tempo real, mas o passado vai condenar o assediador. Porque o assediador, por mais que assedie individualmente, ele troca de alvo. Então existem providências a tomar, sim. É um problema, sim, dos nossos tempos. E é algo que chama muito a minha atenção, porque o assédio moral é uma violência, no fundo, ainda que simbólica. A ideia é torturar a pessoa, é desmoralizar a pessoa, né? O assédio moral é um grande inimigo da felicidade. Muito obrigado. Olha,
Muito obrigado, meu querido Berthier, por sua intervenção. Eu notei aqui, eu gostei dessa frase, o assediador tem mira de sniper. Olha, eu depois de 20 anos de magistratura, eu tenho visto que é exatamente isso, meu querido amigo, e é muito difícil. Você falou muito da questão do ônus da prova, muito obrigado, acho que foi muito esclarecedor. E você que está nos assistindo, você pode mandar perguntas. A gente tem um chat aqui maravilhoso, né? Eu gostaria de registrar a presença da nossa presidente, querida Edith Tourinho, da nossa vice-presidente, coordenadora do nosso programa Trabalho Seguro, Mary Booker. Assim, tem colegas maravilhosos aqui, como o grande Chico Montenegro, querido, a doutora Luciana dos Anjos, né? E tem muita gente boa, Bertinha, até minha esposa está aqui me prestigiando, tá? Então, que legal, né? Isso é muito bom, porque eu acho que são histórias importantes. Agora, nós vamos partir para um segundo momento do nosso encontro. Você pode deixar sua pergunta aqui, tá? E nós vamos partir para um segundo momento, tá? Eu queria, antes de passar a palavra para a doutora Carla e para a doutora Michele, dizer que esse programa é um evento, tá? Que nós temos a Coordenadoria de Disseminação de Segurança do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental, a CEDIS, a Comissão Permanente de Responsabilidade Socioambiental, CPRSA, o Comitê Gestor de Atenção Integral à Saúde dos Magistrados e Servidores, né? A Coordenadoria de Saúde, da onde vem as duas doutoras que vão conversar conosco, e aí do programa Trabalho Seguro, né? Do qual eu faço parte humildemente, né? Apenas estou ali como um grande, né, apoiador do trabalho lá da doutora Mary, né? Estamos juntos nesse programa tão maravilhoso. Bom, agora nós vamos para uma segunda parte, e nós vamos ter agora a doutora Carla Fernanda Vale, né, que é mestre e doutora em serviço social pela FRJ, consultora externa para casos de assédio moral e sexual da instituição alemã GIS no Brasil, né, período 2019-2021, e é analista judiciária lotada, né, na nossa de serviço social lotada na nossa comissão de saúde. A doutora Michele Carreira, que vai fazer, né, nós vamos falar juntas, nós vamos ter um momento assim muito legal, em que nós vamos ter uma palestra das duas doutoras. A doutora Michele é médica, ela é graduada pela Unirio, especialista em medicina do trabalho, também analista judicial na especialidade de medicina do trabalho do nosso TRT. Então, elas agora vão fazer uma análise muito interessante sobre esse tema. Tá? Eu já passo a palavra para a doutora Michele, ou para a doutora, não sei como vocês coordenaram, né? Doutora Carla, para a exposição. Sejam bem-vindas mais uma vez, né? Depois daquela live super interessante sobre doenças mentais. É muito legal ter vocês de novo conosco. A palavra é de vocês. Boa tarde, doutor Marcos, boa tarde, doutor Berthier. É uma honra, né, para a gente poder fazer esse debate novamente, principalmente porque a gente vai trazer um pouquinho aí da história da nossa política de enfrentamento à violência laboral, ao assédio moral e assédio sexual aqui no TRT. Doutora Michele. Obrigada pelo convite, pela apresentação também. Acho que vai ser um debate bastante produtivo e excelente apresentação do doutor Berthier, que eu, ouvindo, vi que é muito semelhante do que a gente pensa e do que a gente tenta, né, levar no dia a dia do trabalho. Então, vamos lá, né, Carla? Isso. Aí, se vocês nos permitirem, a gente vai compartilhar alguns slides, e, na verdade, a gente ficou um pouco na dúvida de como conduzir, já que o público é misto, né, não só do tribunal, mas um público externo. Então, a gente vai passar por alguns conceitos, mas vai mostrar também o nosso número de atendimentos por conta da política na instituição, e vai reforçar, né, como a nossa política foi pensada e por que ela é tão compartilhada e debatida por outras instituições públicas, né? A nossa intenção é fortalecer, aprimorar, ampliar essa política para que os servidores, os magistrados possam se apropriar disso, né, que foi pensado por nós, foi pensado por essa instituição, para que a gente possa evoluir cada vez mais. Então, eu vou pedir licença para compartilhar aqui o meu arquivo. Vou pedir só um minuto. Foi, né? Tá aparecendo? Não sei. Então, vamos lá. O nossa proposta era debater os desafios e possibilidades após a instituição desse ato, né? O número 184 de 2019. E acho que, de antemão, o que eu e a Michele a gente tem para pontuar é que a nossa política, ela tem uma grande conquista, que é justamente essa consonância com o debate da OIT, e olha que a gente pensou antes mesmo aí da promulgação da Convenção 190, mas justamente essa convenção,
ela pontua a importância da adoção de políticas em matéria de violência e assédio no local de trabalho. Então, ela foi toda pensada considerando que, sim, ocorre assédio moral e assédio sexual, mas existem outras formas de violência que causam, sejam por meio dessa associação, né, da violência psicológica e moral, vinculadas ao ato de produzir, que não necessariamente se enquadram no conceito de assédio moral e sexual. E por que é importante a gente adotar esse conceito? Porque a gente não pode tratar como simples conflito interpessoal questões graves que geram danos, né, danos morais, danos à personalidade, como bem pontuou o doutor Berthier. Então, existem violências que precisam ser enfrentadas e não necessariamente se caracterizam como assédio moral. Para além disso, essa violência que acontece no trabalho é a violência que está na sociedade como um todo, né? O preconceito, a discriminação, o coronelismo, as formas abusivas, o abuso de poder. A gente está debatendo os nossos vícios de sociabilidade e como eles vão se expressar em nossas instituições. Se a doutora Michele quiser complementar. Isso, eu acho que é importante, né, nesse debate, e o doutor Berthier chegou a iniciar essa discussão, né, sobre a questão institucional, né? Quando aquilo é uma conduta da instituição, e na nossa observação, eu acredito que essa conduta ela não acontece como um estímulo, ou porque se indica que aquele tipo de conduta abusiva seja adotada. Mas o que nós percebemos no dia a dia é que, historicamente, algumas condutas tendem a ser mais toleradas, e fica no velho, sempre foi assim. E parece que quem não aceita esse tipo de ambiente está se rebelando a algo que está estabelecido, e, na verdade, o que se observa é que condutas abusivas acabam se perpetuando ao longo do tempo e sendo toleradas. Então, a gente percebe que o assediador, na verdade, ele começa a ganhar mais força ou mais liberdade para atuar. Ele começa, talvez, vamos chamar assim, de forma mais discreta, mas em um determinado momento, percebendo que os seus comportamentos são tolerados, muitas vezes porque ele atinge metas e resultados que são os objetivos da instituição ou da empresa. Então, como ele atinge as metas e os resultados, os meios que ele emprega não são muito questionados. E percebendo que suas condutas vão sendo toleradas, ele tende a perpetuar esse comportamento, e outros tendem a reproduzir aquilo sem uma medida, sem que você tenha uma medida para reprimir esse tipo de ação. Perfeito. Então, o que a gente está debatendo é que para uma instituição, né, chegar a ocorrer essa violência mais bárbara, né, dentro das relações de trabalho, né, com garantias trabalhistas, enfim, que é o assédio moral e sexual, a gente tem uma série de outras violências por meio de distorções gerenciais e organizacionais, e que a gente vai naturalizando o abuso de poder, mesmo que não frequente e repetido. A gente vai naturalizando o desrespeito a laudos médicos, o desrespeito a direitos sociais materializados na sociedade como um todo, né? A licença médica, férias, o direito ao descanso, formas de gestão por discriminação, né? Não é que eu não tenho nada contra pessoas com deficiência, é que no meu local de trabalho não vai ser bom para ele, tadinho. Ou não é que eu tenho nada contra mulheres, mas mulheres em idade fértil tiram licença maternidade, né? Não é bom para a produtividade. Ou seja, essa inversão, essa contofrenia, né, que é adotada numa lógica despolitizada do que é a própria produtividade, ela incentiva a violência laboral e vai construindo o caminho de naturalização do mal-estar no trabalho e de formas violentas que podem se converter, portanto, em verdadeiros processos de assédio moral. Então, a gente está debatendo aqui cyberperseguição, não separação de público e privado, comunicação violenta, grito, xingamento, com a ideia de que eu sou assim, isso tudo é mimimi. Então, a gente precisa estimular, né, um debate mais racional e da separação entre o público e o privado. Então, com base no debate do doutor Roberto Eloane e da Margarida Barreto, a gente faz essa diferenciação, né, entre a violência laboral espaçada e que tem a ver sempre com a cultura organizacional, bem como o assédio moral, que demanda essas 4 pontas, né, abusiva, repetida e frequente. E o intencional é aquela polêmica que o doutor José Roberto Eloane utiliza para demarcar o caráter aí ético, né, de escolha ética, enfim. Mas vamos lá. Então, passando rapidamente também, para a gente poder investir na parte que é importante, né, como o doutor Berthier bem pontuou,
Quando eu estou falando aqui de assédio moral, a gente interpreta e pontua esse assédio como uma violência mais bárbara no trabalho, que geralmente ele vem acompanhado aí de uma constelação de danos, né? Eu não preciso adoecer para comprovar o assédio moral, mas é muito raro também, dentro da forma como o assédio moral ainda é encarado por essa sociedade, que as pessoas demoram a pedir ajuda, as pessoas não se sentem seguras a denunciar, que elas não adoeçam, né? Então, essa é uma contradição da nossa realidade. Pois bem, chegamos no ponto que a gente queria compartilhar com todos, e aqui eu e a doutora Michele, a gente vai se deter um pouquinho mais. Como a gente explicou lá no início, a gente entende, portanto, que o assédio moral, o assédio sexual, eles estão contidos dentro do que a gente chama de violência laboral. O que a gente está apresentando para vocês são os números de atendimentos, não de servidores. A gente preferiu expressar quantos atendimentos a gente fez. Carla, os dados não estão sendo compartilhados na tela nesse momento. Não, pois é, eles não estão vendo. Não estão vendo? Não. Ué, eles viram os demais? Não foi, o slide não foi visto? Não está aparecendo, Carla. Bem, então... não tinha ido. Problema na hora de... Não sei se teve algum problema na hora de compartilhar. Os dados não estão aparecendo para quem está vendo de casa no YouTube. Ah, sim. Bem, então... se você puder, porque eu estou tentando e realmente eu não estou conseguindo. Não, pode colocar a partir do slide 6, por favor. Eu acho que mostrar esses atendimentos vai ser bem interessante para o pessoal também entender, né, como que se dá essa avaliação. O doutor Berthier falou da investigação, né, no Ministério Público, de como pessoas que saíram daquele trabalho vão poder, né, dar o seu depoimento e comprovar aquela história. E cada atendimento que a gente recebe, que é isso, não necessariamente é assédio, mas pode ser outro tipo de violência. Cada atendimento, na verdade, se desenrola em outros atendimentos. Desculpa, Michele, acho que eu consegui, não foi? Isso, já agora tá foi? Perfeito, então você pode prosseguir. Não, estou dizendo que cada um caso, na verdade, vai se desdobrar em vários atendimentos, seja da vítima, seja das pessoas que convivem com ela, seja inclusive de pessoas que já estiveram naquele local, mas saíram, e aí se sentem mais à vontade para falar. Pode apresentar, Carla. Perfeito. Então, olha, dentro do grande grupo da violência laboral, a gente está incluindo os números de assédio moral e assédio sexual. Em 2019, a gente realizou 64 atendimentos em que essa temática, em que essa questão estava posta. Em 2020, 63. E agora, em 2021, junho, né, de 2021, já foram 50 atendimentos. O que é importante a gente destacar? Que a gente não considera conflito simples como violência laboral e, para mais uma vez demarcar que eu não posso tratar a violência laboral como se fosse um simples desentendimento pessoal, fazer mediação, dinâmicas, enfim, não se trata disso. Violência laboral também merece responsabilização, ainda que não se caracterize sob a ótica aí do assédio moral. Os números, gente, que vocês poderão ver, quando o agressor, né, o indício do agressor era um desembargador, em 2019 eram 5, 2021, 1, juiz, 3 em 2019, 2021, 1, e a grande maioria aí, os gestores imediatos. O que isso tem a ver com a nossa cultura organizacional? Ainda que as formas de violência laboral ou assédio moral e sexual mais destruidores venham, infelizmente, aí, dessas histórias que a gente está contando aqui, né, desembargadores e magistrados, é aí porque o assédio moral é a violência do poder, então quanto mais poder, mais destruidor, né, não é a característica desses indivíduos, mas dos cargos, da hierarquia, mas também o que a gente já identificou, né, quando a gente entende que a gestão das relações de trabalho é algo que não interessa a ninguém, né? Quando não diz respeito ao magistrado, quando umas boas relações de trabalho parecem não dizer respeito ao próprio gestor, que só está focado na produtividade.
aí a gente vai adotar métodos e técnicas abusivas nas objetivos. É um consenso, né? Todos os autores debatem que, ora, o cerne do assédio moral tem que ser buscado, né, na cultura das instituições e no hiato que existe muitas vezes entre nossas metas e os meios que a gente tem para atingir essas metas, entre o trabalho prescrito e o trabalho real. E aí, diante dessa ausência de meios, né, para alcançar resultados, a gente aí desenvolve um tipo de irracionalidade, né? Aqui a gente já está discriminando os números. Então, vejam, a grande parte dos nossos atendimentos, que não significa número de servidores, mas de atendimentos vinculados, eram de atendimentos que não se caracterizavam exatamente como assédio moral. E por que isso é importante para a gente considerar? É importante porque a nossa política, portanto, não ignora esse debate e pensou em formas de que a gente possa ajudar as pessoas a qualificarem a denúncia. A gente entende que a denúncia do assédio moral ela não pode ser um ato simplesmente burocrático. A pessoa tem medo, está subjugada, está em desvantagem, e aí a denúncia de assédio moral vai ser simplesmente um ato burocrático. Vem aqui, assina e banca isso. Então, o que a gente pensou? Que a gente precisa construir um meio de campo que é a obrigação das instituições, como a gente bem pontuou aqui sobre a Convenção 190 da OIT, de dar suporte para que esses indivíduos se instrumentalizem, para que eles atuem com protagonismo nesse processo aí sim de denúncia. Você quer complementar, doutora Michele? Não, na verdade, acho que não tem muito a complementar nesse momento, não, mas é isso, acho que a qualificação, né, você não vulgarizar o termo assédio moral, né, e poder explicar à pessoa qual é a violência que ela está submetida quando ela relata aquilo, na verdade, identificar se é apenas um conflito ou se de fato é uma forma de violência laboral e ela entender como aquilo está funcionando. E acho que você vai abordar mais à frente, mas é isso, é a pessoa que chega fragilizada. Então, todo esse processo de acolhimento e de entendimento, porque muitas vezes o indivíduo vai chegar e ele passou por toda uma situação de se questionar, de não conseguir identificar será que o problema sou eu, né? Ele não consegue, muitas vezes, no primeiro momento, perceber o grau de violência que ele está sofrendo, e aí qualificar as diferentes formas e conseguir entender. E como o doutor Berthier falou, né, o assédio moral não depende do adoecimento. O assédio moral, o assédio sexual, as outras formas de violência não dependem do adoecimento. Contudo, quando os casos chegam para a gente, em geral, eles já chegam com o adoecimento, porque existe um primeiro momento em que a pessoa se questiona, existe um momento em que a pessoa tenta superar aquilo de alguma forma, e, na maioria dos casos, quando o pedido de ajuda chega, ele chega acompanhado de alguma doença, de algo que já extrapolou todas as capacidades do indivíduo, mentais e físicas, de lidar com aquilo, e gerou um afastamento, se não o adoecimento com o afastamento, pelo menos o adoecimento e um pedido de ajuda. Ela listou nesse slide aí alguns quadros, né? A ansiedade e a depressão, eu acho que são os principais, aquilo que a gente vê lá na ponta final do indivíduo que já não suporta mais. Uma frase que a gente costuma ouvir é justamente essa: eu não aguento mais. Ele tentou permanecer naquele ambiente, ele não tentou mudar alguma forma de reação, porque ele não tem meios para aquilo, mas ele tentou assim, eu vou aguentar. Então, a gente ouve isso, eu não aguento mais. E aí é um indivíduo com uma depressão, é um indivíduo com um quadro ansioso importante, que vai requerer um tratamento com um médico especializado. Esse tratamento vai acabar se prolongando. O burnout, né, a própria definição de burnout já está relacionada ao trabalho, ao esgotamento, e aí já automaticamente tem uma causa laborativa. A reação aguda ao estresse e o transtorno de estresse pós-traumático, que na verdade são a mesma entidade em dois momentos diferentes, né, no momento que ocorre e aquilo que se desenvolve depois. Esse é um quadro, acho que eu vou dizer que é menos comum, né, mas podem aparecer. E outros sintomas gerais, né, insônia, os problemas físicos. Muitas vezes a gente, quando conversa, né, com um indivíduo e questiona, por exemplo, sobre os relacionamentos fora do trabalho, a gente começa a perceber um desgaste, porque o tamanho do sofrimento, o tamanho do adoecimento do indivíduo
começa a desgastar ou começa a afetar também interações fora, na família, tamanha sobrecarga mental, né, que ele está submetido. E quando isso já gerou um adoecimento, a gente tem o afastamento do trabalho. O afastamento, em geral, não é tão pequeno assim, porque já é um indivíduo muito desgastado, então ele precisa primeiro, até às vezes, prosseguir o próprio atendimento relacionado ao assédio ou à violência laboral. Ele precisa primeiro se recuperar um pouco daquele adoecimento para ter as condições e os meios de até conseguir relatar adequadamente, até conseguir se preparar para um possível enfrentamento que venha a existir com o agressor. Pode seguir. Perfeito, Michele. A Marie-France Irigoyen, ela demarca muito bem isso, né? Que a gente não pode revitimizar o alvo do assédio no processo de denúncia. Então, o primeiro passo para lidar com quem está sofrendo assédio moral é cuidar dessa pessoa. Veja, foi assim que a gente pensou na nossa política. A ideia de que as pessoas, e pela observação, inclusive institucional, né? Uma, elas chegavam adoecidas. Duas, elas eram revitimizadas, às vezes, por processos administrativos com pessoas que não estavam preparadas para entender o que tinha acontecido, que tipo de violência era aquela, e geralmente, quando chegam para pedir ajuda, estão totalmente sem provas, sem nenhuma materialidade e se sentindo totalmente perdidas. Então, com base no debate do professor José Roberto Eloane, da doutora Margarida Barreto, com base na própria OIT, com base na Marie-France Irigoyen, a gente entendeu que as políticas, né? O Arthur Lobato também, né, o psicólogo do próprio Sindicato da Justiça, ele tem esse debate. Uma política robusta de enfrentamento ao assédio moral dentro de uma instituição, ela precisa de algumas etapas. A primeira etapa é de acolhimento e recuperação da saúde. Por quê? Eu preciso entender que esse acolhimento é escuta, ajudar a pessoa a entender o que estava acontecendo, perguntar o que ela já tem de prova, e a gente faz um movimento, sim, de encaminhar para ou um psicólogo externo, ou um médico externo. Por quê? Não é simplesmente para o cuidado. Com isso, a gente já pode estar iniciando um processo aí de forjar provas de dano físico e psíquico e funcional. Vejam, a gente não está falando de começar isso pelo acolhimento simplesmente por uma questão de recuperação da saúde ou porque todos necessariamente estarão adoecidos. A gente começa por essa etapa para ajudar o alvo a entender o que estava acontecendo, para ajudar a qualificar a denúncia e para já ajudar a forjar as primeiras provas daquela realidade. E aí, como equipe multiprofissional, com psiquiatra, psicólogo, assistente social e médica do trabalho, que somos respaldados por os nossos conselhos de classe, com direitos e deveres, e por isso temos uma relativa autonomia profissional, a gente também se põe, enquanto profissionais da instituição, ou para referendar, ou para dizer que não é bem aquilo, mas geralmente para referendar, olha, de fato, nós concordamos com esse quadro de saúde e avaliamos que isso tem a ver com o trabalho. Então, vejam, como profissionais de saúde, a gente se converte em instrumento a favor das boas relações laborais dentro da própria instituição. Então, o acolhimento ele é fundamental. Por quê? Outra coisa que a gente já compreendeu é que não dá para denunciar por terceiros. E aí a gente vai chegar nesse ponto também. Então, a nossa política do ato 184 de 2009, ainda que possa ser aprimorada, aperfeiçoada, ela parte desse pressuposto. Eu ingresso na política de enfrentamento à violência laboral sem denúncia, sem expor a minha cara, porque eu estou fragilizado, porque eu estou com medo, porque eu não tenho prova, porque eu não sistematizei o que estava acontecendo. E aí uma equipe vai me ouvir, vai me orientar e vai me ajudar a construir provas, inclusive. E em seguida, depois que eu tiver sistematizado e coletado provas, a gente vai poder dar vai entender, olha, tem indícios disso, tem indício daquilo. A gente vai fazer um parecer X, um parecer Y, e aí, sim, o alvo bem de saúde, recuperado ou fortalecido, e com base em pareceres de profissionais que possuem códigos de ética própria, uma relativa autonomia, ele pode escolher como ele vai enfrentar isso, como ele vai fazer essa denúncia. E aí ele escolhe aonde, vai ser na ouvidoria, vai ser um processo judicial mesmo, eu vou abrir um PA junto à presidência, eu vou mandar para o sindicato, eu vou mandar para o Ministério Público. O que a gente pensou na nossa política, e é muito reconhecido por outras instituições, é que, ora, se eu tenho profissionais em cargos de especialidades que possuem essa autonomia mediante seus conselhos, eles precisam sim atuar em prol da instituição. Da mesma maneira, a gente atua sob uma ótica pedagógica. Nem tudo é assédio moral, nem tudo é violência laboral. E não tratarei violência laboral com dinâmica de passar barbante, enfim, né? A gente precisa atuar com responsabilização e penalização, quando for o caso, né? Acho que a doutora Michele pode
pontuar mais alguma questão sobre isso, mas a nossa ideia o protagonismo tem que ser do alvo. O alvo escolhe como enfrentar e quando enfrentar, como enfrentar. Isso, eu acho que esse é o ponto importante. Ninguém, por maior boa vontade, por mais movido de boas intenções que alguém tenha, expor um terceiro que não está preparado para apresentar uma denúncia ou tentar já começar com a denúncia, foi o que a Carla falou. Começar com a denúncia, pegar uma pessoa fragilizada e fazer com que ela faça uma denúncia contra alguém que ela já entende que tem mais poder, ou tentar denunciar pelo outro, muitas vezes vai colocar o outro numa situação ainda mais difícil. E foi o que e é importante que a pessoa não seja orientada de forma desordenada por alguém que não sabe o que está fazendo, que pode ter boa intenção, mas que não sabe os caminhos, que não consegue ajudá-la, e nem nós mesmas não podemos. A gente sempre discute isso, né? Nós não podemos, depois de todo um atendimento, de todo acolhimento, de enviar a pessoa para um tratamento, aquilo sendo identificado, o problema está todo identificado, a gente encaminha para as soluções. Se a pessoa não quiser, se a pessoa disser, eu não quero denunciar essa pessoa oficialmente, a gente não pode denunciar por ela, porque muita gente não entende isso, acha que vocês já souberam que o caso aconteceu. É um pouco do que o doutor Berthier falou, não é porque a gente não pode chegar lá e falar, vamos abrir um processo administrativo em nome de fulano, porque fulano nos disse isso em atendimento, até porque o nosso atendimento ainda, por uma questão ética, é sigiloso. É sigiloso. Exatamente. Então, além de ferir o código de ética, se a gente fizesse esse tipo de denúncia, nós estamos expondo uma pessoa que não se sente em condições de levar essa situação à frente. Isso é problemático do ponto de vista institucional? Sim, mas é preciso entender também a posição da vítima, né, no seu momento ali de fragilidade, em todos os receios que ela tem de levar essa situação à frente, de levar essa discussão à frente. E por isso que a gente pensou numa política assim, porque não adianta a gente ter políticas que iniciem só enfrentando assédio moral e sexual, sem tratar das outras aberrações organizacionais e violências que devem ser enfrentadas também, e não adianta simplesmente esperar que esse indivíduo ele se sinta encorajado de cara. Então a gente precisa sim de uma primeira e de uma segunda etapa de acolhimento, de orientação, de produção de provas, que seja por meio do dano psíquico, físico, junto a profissionais externos, pela sistematização e coleta de provas junto ao alvo, e ajudá-lo a pensar como é que eu enfrento isso, qual o caminho institucional que eu adoto. E aí, dessa mesma forma, né, reforçando o que a doutora Michele já pontuou, a gente também faz indicações. Óbvio que o assédio moral e a violência laboral, sendo eminentemente organizacional e fruto da violência que está na sociedade como um todo, ele demanda aí 4 pontas, né? A instituição, o alvo, os espectadores e o agressor. Nunca uma relação entre bonzinho e mauzinho. Mas o jeito de eu auxiliar o alvo, que precisa ser o protagonista da denúncia, porque senão ele vai ser exposto e revitimizado pelo agressor. Se eu faço uma denúncia e esse alvo não está preparado para enfrentar ou não quer enfrentar, ele vai ser simplesmente revitimizado pelo agressor, que vai ganhar ainda mais poder. Então, eu tenho como opção questionar reservadamente se a pessoa-alvo quer o meu auxílio, porque, veja, a vítima do assédio, ela fica se sentindo maluca, fica achando que está sozinha. O assédio é uma violência do isolamento, né? Ela fica, ninguém mais está vendo isso, enfim. Se eu presenciar, chamar o alvo para realizar alguma atividade, interrompendo a agressão. Vamos ali comigo no banheiro, te quero alguma ajuda, para que a pessoa veja e o agressor também veja. O doutor Berthier tocou num ponto muito importante. Muitas vezes, só da gente instrumentalizar os alvos de como agir junto àquele agressor, o cara já se toca. Porque as pessoas estão tão acostumadas a relações de poder equivocadas, que quando eles veem alguém que está se, de alguma maneira, municiando para essa resposta educada, dentro da lei, dentro de parâmetros, eles retrocedem, né? O outro ponto, né? Essa lógica, né? É imprescindível, então, que o alvo perceba que mais alguém notou, que você diga, olha, eu percebi, achei errado, se precisar de uma testemunha, eu estou aqui. Não ria, por exemplo, em situações discriminatórias públicas, né? De piadas grosseiras, enfim, manifestar seu desacordo, falar que achou inapropriado, inadequado. Não tentar, gente, entender o lado do agressor, que isso é uma outra violência, né? É o que a gente já vem debatendo. A gente tem uma mania, né, de justificar o agressor e nunca a vítima, né? A vítima é a lógica que eu sempre pontuo, né? A gente trata o assédio moral como a gente trata a vítima do estupro, né? Eu pergunto o que você fez para ele fazer isso com você. E eu não pergunto o que é esta pessoa
por que ela se sentiu no direito de ter tais posturas abusivas, e essas geralmente são justificadas, né? Ah, mas ele é das antigas, ele está muito estressado, acabou de se separar, está deprimido, aí está descontando. Não, gente, vai para terapia, né? A gente não pode, dentro das relações laborais, incentivar e naturalizar essas agressões, né? A gente precisa separar público e privado. Estimular o alvo a buscar atendimento médico e psicológico, para o seu autocuidado, e 2, porque isso se converte em prova de dano físico e psíquico, né? E aí, por fim, a gente volta nisso, né, de que a gente só vai conseguir enfrentar a violência laboral na nossa instituição se a gente entender que ela não é uma questão individual, que ela é uma questão coletiva, da coletividade, da forma como a gente organiza e pensa as nossas relações laborais. Então, a gente precisa, assim, de etapas de cuidado com o alvo, para transformar isso no enfrentamento, entender que o protagonismo é do alvo, que isso adoece, e que a gente criou um caminho que é importante, que está em consonância com a OIT. O que a gente precisa é dar robustez, materialidade e adesão a essa política, né? Por meio da criação aí de uma comissão também, conforme o CSJT preconiza, como mais um canal aí, não de recepção de denúncias, mas de resolução de denúncias. E acho que, por fim, eu deixo com a doutora Michele para a mensagem final, mas antes eu me desculpo pela minha confusão aí com o compartilhamento de slides. Para mim, eu estava falando igual uma doida aqui, aparecendo eles. Enfim, perdões. Pode até parar, Carlinha, o compartilhamento dos slides já, não tem, para o pessoal poder ver isso. Mas eu acho que a mensagem principal do que a gente queria debater era essa mesma, né? É falar dessa repercussão na saúde e que as pessoas possam entender, assim, as pequenas violências no trabalho, o assédio, ele produz dano à saúde, das pessoas, e às vezes esse dano, ele demora muito para ser revertido. E você cria um ambiente de trabalho quase que inóspito. E há essa necessidade das instituições e das empresas perceberem quando isso está virando parte da cultura, porque senão você só troca o assediado, você só troca o agredido, você só troca o alvo, e aquela situação vai se perpetuando. Acho que a gente agora está aberto também, né, para perguntas e para o debate. Retornando aqui, doutora Carla, doutora Michele, está me ouvindo? Estava aqui, enquanto vocês compartilharam, né? A gente quer pedir desculpa aí ao pessoal, que quando vocês compartilharam os slides, vocês saíram, né? É porque a gente ainda está desenvolvendo as ferramentas, é só a nossa segunda live, tá? Principalmente para o Zé Luiz, para a Maria Mendonça, tá? A gente, elas sabiam que iam sair, mas é que a gente não tem a tecnologia ainda, não desenvolvemos, mas olha, a gente vai chegar, vai fazer, virão novas lives, e com certeza a gente vai se preparar e vai se aprimorar nesse lado, a gente pede desculpas, tá? Mas olha, sensacional, eu peguei assim, o protagonismo do alvo, essa frase, olha, doutora Carla, sensacional, né? O protagonismo do alvo é muito importante, eu fiquei assim, sinceramente, assustado, não sabia a quantidade de atendimentos que a gente tinha no TRT. E aí, como a gente, para a gente fazer uma coisa rápida, eu vou colocar os 3 questionamentos que a gente recebeu aqui, e aí vocês fiquem como quiserem, né? Eu quero deixar uma para o Berthier, tá? Porque eu não quero... Uma é um fogo amigo, eu sei que ele não vai ficar chateado comigo, porque ele é meu amigo. Então, eu vou fazer... As 3 perguntas eu vou colocar, tá? E aí vocês escolhem que pergunta querem fazer, mas uma eu queria que o Berthier falasse, tá? Então, a primeira pergunta é da Cristiane Nogueira. Eu acho que é interessante. Como educar os chefes gestores? Muitas vezes eles acham que não estão praticando assédio. Como é que a gente vai chegar nos gestores para educá-los, né? Primeira pergunta. Segunda pergunta é da Andréa Capelão, né? E ela faz a seguinte pergunta: por quê? Que fatores se atribuem ao aumento de casos nesse ano de atendimentos? O que vocês... Acho que essa é mais para a doutora Carla e para a doutora Michele. Por que o TRT teve um aumento de casos nesse ano, né? Que é preocupante, né? E essa que eu queria deixar para o doutor Berthier é a seguinte: podemos dizer que as metas do CNJ e do CSJT são uma forma de acesso. Essa é a pergunta do desembargador José Nascimento, que está aqui conosco, tá? Essas metas do CNJ e do CSJT, abusivas por vezes, é uma forma de assédio? Como é que vocês vão se organizar? Eu não sei. Se vocês quiserem responder... Posso falar primeiro? Pode. Você sei que você tem um compromisso. Vamos lá, gostei da pergunta.
Eu acho o seguinte, né? Eu acho que as metas, quer dizer, qualquer fixação de meta, se excessiva e cobrada de maneira abusiva, é assédio institucionalizado. Isso sem dúvida, né? Quer dizer, a ideia de fixar metas e como você cobra metas, isso abre caminho para assédio. Então, o primeiro ponto é esse, essa possibilidade existe. Em qualquer estrutura orgânica, há um órgão de cúpula. Se ele fixar metas, as metas forem inalcançáveis e a cobrança for brutal, é assédio. Agora, o que me preocupa nessa questão é o seguinte, eu acho que a criação dos conselhões foi muito positiva, mas a criação dos conselhões, para mim, traz um risco. E o risco é, sim, o produtivismo, né? Eu vou contar a história minha, já que, enfim, uma vez o corregedor do Ministério Público, o doutor Maurício, que é um grande colega, um ótimo colega, teve uma correição e foi lá falar comigo, né? Foi lá bater um papo comigo, né, na minha sala, o corregedor quer falar comigo, eu falei, bom, o que eu fiz, né? Mas ele, assim, o Maurício é talhado para isso, porque é uma pessoa tranquila, ele é assertivo, né, o Che Guevara, mas não perde a ternura, né, aquela coisa de firmeza e ternura. Eu falei, Bertinho, eu sei que você é um sujeito dedicado, você é um cara trabalhador, mas você tem coisa atrasada. A conversa boa, assim, olho no olho. Eu falei, Maurício, eu sei que eu tenho, né, mas eu estou tentando resolver isso, só que eu, de fato, cuido mais da minha alma do que da minha contabilidade. Então, assim, é isso, quer dizer, o problema não é ter meta e controlar e ficar de olho em quem não trabalha. O problema é que, às vezes, no judiciário, tal como no Ministério Público, não dá para essa meta matar a nossa alma. Porque, assim, eu investigo, né? O investigado não curte ser investigado. Então, o que ele puder fazer para me atrapalhar, ele faz. E uma das coisas que ele faz é me tomar tempo. Então, assim, eu não quero arquivar o negócio porque eu não encontrei prova, que é o que o investigado quer. O investigado quer me vencer pelo cansaço, né? E de fato, arquivar é muito fácil, mas arquivar é um trabalho não produtivo. O que eu fiz para a sociedade se eu arquivei? Ainda que eu tenha acertado a arquivar, não é esse trabalho que adianta a sociedade. O que adianta é quando você consegue o termo de compromisso, você move a ação. Então, eu vou te falar, Marcos, que eu convivo bem com alguns atrasos, se eu perceber que eu estou, assim, fazendo um trabalho bacana de investigação. Eu acho que o Nascimento tem... Essa preocupação existe, né? Se você deixar o produtivismo, você vira um juiz ou um procurador de contabilidade, né? Eu lembro, né, uma vez a corregedoria chegar, frase que meus colegas disseram para mim, estou com o trabalho em dia. Mas será que estar com o trabalho em dia é ter feito um bom trabalho? Essa é a pergunta. O trabalho está em dia. Isso é uma prova cabal de trabalho bem feito ou trabalho feito no corre-corre? Até porque, vou te falar uma coisa sobre serviço público. Todos nós, servidores públicos, estamos num triângulo das Bermudas. E qual é? Qual é o nosso triângulo das Bermudas? Nós temos metas a alcançar. Metas em favor da sociedade. Nós temos deveres a cumprir, formais. E nós temos normas que limitam. Aliás, minto, nós temos metas a alcançar, nós temos normas a respeitar e uma estrutura que nem sempre permite que você alcance as metas. O triângulo é esse. As metas a alcançar, a estrutura que eu tenho, as normas a cumprir. O que muita gente faz no serviço público? Aquela meta, fazer aquilo tudo para a sociedade não vai dar, não. Com a estrutura que eu tenho, eu vou cumprir as normas burocráticas para ficar em dia. Aí nasce o burocrata. O burocrata é isso, o burocrata é o sujeito que, com a estrutura pouca que tem, cumpre as normas todas que a administração pública produz, mas pela sociedade não faz nada. Esse é o burocrata. O burocrata nasce quando eu quero dormir em paz. Então, com a estrutura que eu tenho, vou cumprir as normas burocráticas todas. Agora, se cumprir a norma burocrática é fazer despacho que não vou para lugar nenhum, eu faço. Agora, eu acho que o Triângulo das Bermudas demanda uma outra saída. Você, com a estrutura que você tem que ir em busca das finalidades em razão das quais o Estado existe, que é atender a sociedade. Então é essa a questão, né? Só que aí você se arrisca. Né? Porque no que você, com a estrutura que você tem, você vai para a guerra e vai tentar alcançar metas que vão atender a sociedade,
você não conseguirá cumprir a inflação normativa que a administração pública produz. E você fica exposto. Foi o meu caso com o corregedor Maurício na época. Eu tinha uma estrutura, com aquela estrutura eu fui para a briga como procuradora, estava em busca de investigar e conseguir provas. Agora, não deu para botar tudo os prazos em dia, fiquei exposto. Mas é essa a questão. Então, assim, eu diria que os servidores públicos todos devem ter essa percepção. A estrutura que temos que atender a sociedade. Isso é mais importante do que cumprir milhões de normas, muitas delas burocráticas, algumas até inviáveis. Algumas regras que a administração pública produz, quem está no balcão sabe que não dá para cumprir. Aí cada um dá seu jeito. Vou te falar uma coisa, Marcos. O dia que o direito administrativo encontrar a sociologia, ele vai ser derrotado. É isso. Obrigado. Maravilha, Bertia, maravilha. E olha, vem mais preocupação, viu, doutora Michele e doutora Carla, com a resolução que foi aprovada no CSJT, reestruturando as varas. Eu, por exemplo, estou sem dormir, tá? Vou confessar isso aqui para vocês, porque dia eu bato lá no departamento, porque eu estou um pouco burocrata aí, como o Bertia falou, tem que fazer mais com menos, né? Mas, enfim, doutora Carla e doutora Michele, aí tem essas duas perguntas, eu não sei como vocês vão se organizar, né? A primeira questão, convocar os chefes e gestores, tá? E a segunda, quais os fatores que atribuem um aumento de casos nesse ano? Bem, doutor Marcos, então vou fazer um Carlinha, posso só fazer um comentário rapidinho? Posso fazer um comentário antes de você... A Carlinha responder, mas assim, eu queria dizer, doutor Bertier, assim, achei que ele foi cirúrgico no que ele falou. A gente já debateu isso, conversou algumas vezes, simplificando, é assim, a meta é 20. Tá, eu fiz 15. Ah, você só fez 15. Aí você fala, tá, e daí? Porque assim, eu acho que se você faz o trabalho bem feito, né, se você está fazendo tudo com correção, porque todos vão receber a mesma meta. E eu vejo gestores que dizem, olha só, a meta é 20, eu só posso fazer 15, paciência para você, eu fiz 15, mas eu fiz direito. E tem outro que vai usar arma assim, não quero nem saber. Se eu vou ter que ligar para o meu servidor domingo e ele vai fazer domingo, ele vai porque vai ser 20 e acabou. Então eu acho que o servidor público, ele precisa pensar sobre o serviço que ele presta para a sociedade, não pode ser a meta pela meta. Né, então, eu queria só, porque eu achei cirúrgica essa colocação, achei perfeita. E queria só fazer um comentário, porque eu percebi que algumas pessoas no chat ficaram, mas a pessoa vai ser exposta e não vai ser ouvido o colega ou o chefe. Não há exposição, primeiro porque a pessoa procura, a porta de entrada é a coordenadoria de saúde. A pessoa nos procura, ela vai conversar exclusivamente com assistente social, médico, psicólogo. O assunto ficou só ali. A pessoa vai ser encaminhada para o médico de fora. A informação do médico de fora veio só para a gente. Se a gente tiver que investigar, a gente vai conversar com colegas, né? Se for o caso... Então, assim, não existe exposição, porque o assunto não tem como sair dali se não for por uma denúncia formal. E aí, se uma denúncia formal, vai seguir o trâmite de uma denúncia formal. Então, não existe exposição. As pessoas estão confundindo, às vezes, achando... alguém acusou e aí ficou doente e aí teve exposição. Não teve exposição, a não ser que outra pessoa vaze, porque dali de dentro essa informação não vai sair. Então, o alvo é ouvido, encaminhado para tratamento, a informação fica exclusivamente ali dentro. Se for necessário conversar com colegas, nós vamos conversar. O que os colegas disserem, o que cada um disser não é contado nem para o outro colega, vai ficar exclusivamente com a gente. E o assunto ficou... ali, e aí depois a prerrogativa de quem quiser fazer a denúncia. Eu queria fazer só esse esclarecimento, e eu vou passar para a Carlinha responder as perguntas, já adiantando que o teletrabalho, todo mundo em casa, e vários problemas de gestão levaram a esse aumento do atendimento. O machismo, a sobrecarga das mulheres, acumulando muito mais do que os homens, o trabalho doméstico e o trabalho formal do tribunal, como a Carla ouviu em alguns atendimentos, ouviu em um atendimento que eu achei muito significativo, uma servidora sobrecarregada, trabalhando remotamente com 2 filhos pequenos, e o marido trabalhando remotamente, não é servidor público, e que ela disse assim, o meu marido não consegue me ajudar porque ele está trabalhando de casa, à distância. Primeiro que é o ajudar, né? Ele é pai, eles moram na mesma casa, então assim, não é um ajudar. Mas assim, o meu marido não consegue me ajudar muito. Então, é isso, ela se sentia na obrigação. E quantas vezes a gente viu que o homem, ainda que fizesse alguma atividade com a criança ou doméstica, ele tinha o seu horário de trabalho. Ele ligava,
um horário, o computador, sentava e trabalhava. E a mulher, ela ligava de manhã e desligava o computador à noite, mas ela ficava sentando e levantando, ela não estava ali em frente. Então, eu só estou dando uma palhinha, mas a Carla vai explicar bem melhor, porque ela fez muitos atendimentos na pandemia nesse tema. Bem, acho que o que a gente está debatendo é o que a gente vem pontuando desde sempre, né? Não tem como combater assédio moral, violência laboral, sem a gente debater gestão, sem a gente debater cultura organizacional, sem a gente debater o nosso código de ética, como é que a gente implementa ele no cotidiano institucional, como é que os gestores são capacitados sobre o nosso código de ética. A Resolução 35 de 2013 é um código de ética excelente, por exemplo, né? A gente... e eu sempre tenho críticas, né? Mais comum, né? Curso gerencial, eu coloco lá como referência o Gandhi, o Steve Jobs, e aí eu penso, vamos olhar para as nossas instituições públicas, com as suas potencialidades e limites, e vamos debater o que é instituição, o que é a gestão da coisa pública, de que maneira um gestor, ele não precisa ser um líder motivacional de torcida, ele tem que ser ético, cumprir regras, tratar com urbanidade e separar público e privado, né? Eu acho que é basicamente por aí. Quando a gente fala de capacitar gestores, é que a instituição, de fato, implemente as medidas de responsabilização que podem ser simplesmente sociopedagógicas em casos que não sejam de assédio moral e leve à frente, né, as denúncias e os casos de violência laboral por meio de formas de responsabilização. Eu acho que isso é educativo, né? A gente nunca tratou do tema, nunca enfrentou de cara, então a gente cria uma cultura imobilista de medo e de desconfiança. Agora, o que a gente já entendeu, o assédio moral, infelizmente, ele só vai ser enfrentado se compreendido como uma questão coletiva e com o protagonismo do alvo. Em algum momento, esse alvo precisa estar fortalecido para fazer o enfrentamento. E se ele não acreditar na instituição, ele não vai fazer o enfrentamento. Então, a gente precisa que as instituições se reorganizem e atuem, né, firmemente nisso, já que o foco é produtividade. Veja lá quanto de licença médica, quanto tempo de licença médica a gente dá para uma pessoa que sofreu violência laboral. O que significa a reação aguda ao estresse, a reação ao ambiente de trabalho, o quanto essa quantofrenia, esse feitiço gerencialesco, né, pautado em símbolos, e ganhou medalha, ganhou aquilo, e no final as pessoas estão adoecidas. Então vamos pensar na medalha, mas na medalha que ganhou, mas está todo mundo com saúde e feliz na unidade também. Vamos criar um equilíbrio de parâmetros, então, e não só avaliar o sucesso como simplesmente o alcance do número, né? Então, acho que a primeira coisa, eu acho que é debater, né? Os nossos gestores precisam, e está na OIT, na resolução da OIT, precisam ser capacitados sobre gênero, igualdade, né, das relações de gênero no ambiente de trabalho. Eles precisam ser capacitados sobre racismo, eles precisam ser capacitados sobre pessoas com deficiência. Por isso que eu e a doutora Michele, a gente criou um curso, né, com o intuito de ser gerencial, que era justamente para gestores, sobre a inserção de pessoas com algum tipo de adoecimento ou inserção de pessoas com deficiência no local de trabalho, que as pessoas não são obrigadas a saber, de fato, como eu lido com uma pessoa com depressão, não sou obrigada a saber. Mas, então, acho que é nisso, né? A gente se capacitar em relações humanas, né? Menos fetiche gerencial e mais relações humanas. E outro ponto, já emendando com o que a doutora Michele falou, sem dúvida a gente volta para o assunto da nossa última live, né? A questão do teletrabalho, das tecnologias, né? Das ferramentas tecnológicas e do mau uso, né? Eu avanço e modernizo meus instrumentos de trabalho e mantenho técnicas de gestão arcaicas, pautados numa não separação do público e privado, nessa cyberperseguição, na tentativa de controle do que o servidor está fazendo no seu horário de descanso ou durante a sua licença médica. Não cabe, gente. A gente precisa profissionalizar mesmo a nossa gestão e atuar dentro de parâmetros éticos, normativos, né? Se tiver alguém errando, se equivocando, uma hora isso aparece, que seja responsabilizado e penalizado, mas que a gente legitime direitos sociais instituídos, que a gente tenha capacidade de entender que ser bom gestor não é simplesmente saber distribuir bem o trabalho e alcançar metas, é olhar para a sua equipe de trabalho, entender que equipe é essa, né? Como é que eu me adapto? Eu acho que é mimimi falar tal coisa, bem, mas evoluiu, existe um outro debate na sociedade sobre determinados conceitos, sobre determinados parâmetros, então talvez não seja o mundo que está chato, talvez seja eu que precise me reciclar. Então, acho que lidar com relações humanas é exercer essa autocrítica, né? E essa busca da reflexão ética no ambiente de trabalho. É outra coisa, como capacitar gestores, vamos debater ética no ambiente laboral. Novamente, menos exemplo de Gandhi, que eu não sei como dá para ser Gandhi dentro de uma instituição pública brasileira, e mais debate sobre ética, sabe? Eu acho que caminha por aí. E é isso, gente. Não tem como enfrentar o assédio moral se em algum momento o alvo
ter que arcar com esse enfrentamento. O que a gente pensou nós ajudaremos a pessoa a fazer a denúncia por meio da nossa autonomia profissional, dos nossos conselhos, sendo profissionais da própria instituição, mas com pareceres favoráveis às pessoas que estão sofrendo violência. Então, se colocando como agentes aí de tensionamento e de mudança quando, de fato, existe a violência, quando, de fato, existe o assédio. Acho que é isso. Marcos, eu vou ter que dar uma saída agora. Marcos, está me ouvindo? Estou ouvindo, João. Vamos encerrando. Tem um compromisso outro aqui. Posso me retirar, então? Pode, querido, mas eu já vou agradecendo a todo mundo que esteve conosco. A gente já está encerrando mesmo, né? Nossa live foi muito interessante, né? Vai ficar gravada aqui no canal do TRT, isso é muito importante vocês saberem. Nós tivemos preciosidades aqui que foram ditas, e eu queria agradecer a Valéria, que fez um trabalho de bastidor maravilhoso, o pessoal da assessoria de comunicação, o pessoal da TI que esteve conosco, o Ricardo, o Arthur, que nos ajudaram nessa live, tá? E mês que vem tem mais surpresas, hein? Não vamos parar por aqui, não. Nós vamos caminhar aqui, Comissão de Saúde, Trabalho Seguro, tem muita coisa boa vindo por aí, tá certo? Beijo em todos, forte abraço, fiquem com Deus. Abraço. Tá, abraço, obrigado.